De abordar sobre a mediunidade de transporte, que é uma realidade, por exemplo, da minha região, por parte de alguns irmãos, que eu tenho visto fazer, passar essa orientação para algumas pessoas de forma equivocada. Então, geralmente a gente escuta, é comum a gente escutar na casa espírita alguns irmãos dizerem assim: me orientaram que eu tenho que frequentar o centro porque eu sou médium de transporte, no sentido de que ele vai levar os espíritos para as reuniões. É uma definição equivocada, porque Kardec é claro no Livro dos Médiuns, quando ele fala sobre a mediunidade de transporte, que é uma mediunidade raríssima. Ele diz assim, precisamente no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, no item 189. Ao contrário do que muitos afirmam, médium de transporte não é aquele que conduz os espíritos às sessões espíritas. Essa particularidade está presente em qualquer tipo de mediunidade, pois os atraímos com os nossos pensamentos, os convidamos e eles nos acompanham e nos são simpáticos, como um conhecido na rua, andando lado a lado, pois transportar implica em carregar um objeto, por exemplo. Médium de transporte é aquele que pode servir de auxiliar aos espíritos para o transporte de objetos materiais, variedade de médios motores e de translação excepcionais. O médio de transporte ele é mais utilizado, por exemplo, nas reuniões de materialização. Tentar dar um exemplo aqui. Nos processos obsessivos, às vezes, quando os espíritos atiram pedras em cima da casa, por exemplo, então a pedra, às vezes, ela bate no telhado e cai no chão, literalmente. É uma pedra. Então, Kardec pergunta, às vezes, em relação à pedra, uma flor, por exemplo. Aí ele pergunta assim: esse objeto, ele foi fabricado aqui no ambiente ou ele foi trazido de algum lugar? Aí os espíritos esclareceram que ele foi trazido de algum lugar. Aí Kardec pergunta assim, em relação à flor, por exemplo, ele pergunta assim: então essa flor foi tirada de um pé, essa rosa foi tirada de uma roseira em algum lugar. Lá onde ela foi tirada, ela ficou em falta? Está faltando? Ele disse sim. Então o médio de transporte é quem vai oferecer, digamos assim, a energia necessária aos espíritos, porque cada um de nós temos um tipo de energia específica, não é igual. Por isso que tem os tipos de mediunidades diferentes. Um médio de cura, um médio de psicografia, um médio de psicofonia não é igual. Todos nós temos uma energia própria. Então, um médio de transporte, ele é mais qualificado, digamos assim, nesses casos, que é uma mediunidade raríssima. É muito comum nos processos obsessivos a gente perceber em casa esse tipo de fenômeno. As reuniões de materialização, praticamente, não é que elas não existam mais, mas elas hoje não se fazem mais necessário como antes, porque era apenas o despertar do fenômeno e tinha uma finalidade de despertar. Hoje não tem mais a necessidade que tinha. Não é que deixou de existir, mas essa energia, pelo conhecimento que nós temos hoje, os espíritos direcionam para outras finalidades, que, por exemplo, a cura. Então, não é que ela continua existindo. Como Kardec diz no Livro dos Médiuns, é uma mediunidade excepcional, o médium de transporte.